Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos que nós temos feito aqui no canal, falando dos poderes dos personagens dos quadrinhos. E aqui no canal eu já falei de vários personagens, dos seus poderes, como eles funcionam. O último personagem que eu falei aqui no canal foi o Pantera Negra, como os poderes do Pantera Negra funcionam. E hoje eu vou dar continuidade falando de um personagem das DC Comics, um personagem que está ligado à magia, à feitiçaria. Eu estou falando do Senhor Destino, ou como ele é conhecido em inglês, Dr. Fate, que é um dos magos mais poderosos da DC Comics. Realmente, talvez o mago mais poderoso. Então, fique até o final desse vídeo, que a gente vai estar falando sobre esse personagem icônico da DC Comics, que é o Senhor Destino. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e toda coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem, galera, hoje nós vamos falar dos poderes de um dos personagens magos mais poderosos da DC Comics. Eu estou falando do Senhor Destino, ou como é conhecido em inglês, Dr. Fate. E assim, primeiramente, é claro que a gente não vai entrar em tantos detalhes aqui sobre o personagem em si, vamos falar dos seus poderes, mas a gente tem que fazer um contexto do personagem. Na realidade, do Senhor Destino é um título usado por vários personagens heróis da DC Comics que carregam esse manto. Senhor Destino, na realidade, é a manifestação de um Lorde da Ordem, Nabu. Nabu é um Lorde da Ordem, que quando o usuário coloca o elmo, o Nabu assume controle, tornando-se Destino, Senhor Destino. Então, o personagem é, na realidade, um avatar, um Lorde da Ordem. Então, várias pessoas usaram o manto de Destino, e não são poucas, são muitas pessoas que usaram o manto de Destino. Eu vou dar o nome de algumas aqui. Tem o Kent Nelson, que é o mais famoso, Eric Strauss e Linda Strauss, Hector Hall, Kent V. Nelson, Khalid Ben Hassim, Khalid Nassur, que usaram o manto de Destino, entendeu? Mas o mais conhecido é Kent Nelson, que é o Destino original que nos foi apresentado nos quadrinhos. Mas bem, vamos falar um pouquinho do Kent Nelson, entendeu? Na realidade, Kent Nelson é o filho de um arqueólogo conhecido, o Seven Nelson, que estava numa exploração dentro da antiga Mesopotâmia, entrou numa tumba que era uma tumba do Nabu, um antigo mago na era dos reis mesopotâmicos. Então, eles entraram nessa tumba, só que quando o pai do Kent Nelson entrou na tumba, ativou antigas armadilhas que o matou instantaneamente. E o Kent Nelson era uma criança, ele estava ali sozinho e o Nabu despertou. Nabu, na realidade, é um antigo Lorde da Ordem. Só que ele veio há muito tempo atrás, na Mesopotâmia, e adquiriu a forma humana, mas continuava com os poderes gigantescos de um Lorde da Ordem. Ele viu a criança, Kent Nelson, percebeu que Kent Nelson tinha habilidades mágicas inatas e bem grandes e resolveu treiná-lo. Mas antes de fazer isso, Kent Nelson o transformou, envelhecendo-lhe magicamente. E ali começou um treinamento gigantesco com o Kent Nelson para que ele possa se tornar um mago, um grande mago, e combater as forças dos Lordes do Caos. É uma batalha contra as forças do Caos. Não só contra as forças do Caos, contra os demônios, criaturas interdimensionais que possam ameaçar o mundo. Então, Nabu treinou até que ele estava pronto. Quando ele estava pronto, Nabu entregou itens poderosos para eles, artefatos. Entregou uma máscara, uma capa indestrutível que permitia que ele voe, um amuleto místico que permitia que ele pudesse canalizar energias místicas de uma forma mais eficiente, e um elmo
a ele um elmo muito poderoso que permitia que ele acessasse magias poderosas e aumentasse o poder mágico dele gigantescamente. Então, nasce ali o Senhor Destino. E todos esses itens são extremamente importantes. A capa, que também é indestrutível, o protege, que permite que ele voe, o amuleto, que permite que ele canalize energias, e o elmo, que lhe dá acesso a magias e aumenta o poder dele muito grande. Só que Nabu não disse que o elmo tinha mais uma habilidade. O Nabu, no corpo que ele estava, era um corpo criado magicamente. E esse corpo estava para ser destruído, morrer. E ele ia pegar a essência dele e jogar no elmo. Fazendo isso, o elmo poderia controlar o hospedeiro, fazendo com que o hospedeiro ficasse em segundo plano enquanto o Nabu controlava. Claro, com o tempo, o Kent Nelson tinha controle, era muito poderoso, mas com o passar do tempo, com o corpo do Nabu se desfazia, o Nabu passou a habitar o elmo e cada vez mais controlava o Kent Nelson, até um ponto em que Kent Nelson desaparecia quando colocava um elmo e Nabu assumia. E assim, quais são os poderes do Senhor Destino? Na realidade, o Senhor Destino tem poderes mágicos quase ilimitados. Na realidade, ilimitados. Ele tem o poder, o conhecimento e o poder dos Lordes da Ordem. O amuleto lhe dá ainda mais poder, ele fica extremamente poderoso, ele pode se teleportar, ele pode gerar magias poderosas, rajadas mágicas gigantescas, ele pode curar, ele pode trazer pessoas de volta à vida, pessoas aliadas ele pode trazer de volta à vida, pode gerar campos de força, pode viajar no tempo, ele tem poderes praticamente ilimitados. Nabu, Senhor Destino, é um ser extremamente poderoso. E com o Nabu tomando ainda mais controle do corpo do Kent Nelson, mais o Senhor Destino fica mais poderoso, extremamente poderoso. Aconteceu um certo período em que o Kent Nelson percebeu que a personalidade do Nabu estava tomando conta dele e parou de usar o elmo. Começou a usar um elmo menor. Quando ele começou a usar um elmo menor, o que aconteceu? Os poderes dele caíram pela metade. Ele ainda era um mago extremamente poderoso, mas o seu poder caiu realmente pela metade, caiu pela metade. Ele ainda conseguia, no caso, conjurar várias magias, mas não aos níveis que ele tinha anteriormente. Ele conseguia fazer isso, conseguia ainda usar telecinese a um nível muito mais fraco, entendeu? Inclusive o poder de voo que ele tinha usando a capa praticamente reduziu-se. Ele conseguia voar, mas não como anteriormente, porque a capa permitia voar, mas é utilizando o elmo. O elmo, a capa e o amuleto lhe permitiam controlar magias de voo muito mais fortes. Ali ele conseguia voar utilizando telecinese junto com a capa. Ele era praticamente invulnerável por causa da capa. A capa lhe protegia de ataques físicos, entendeu? Mas o resto dos poderes ele não podia mais usar. Não podia mais se teleportar, não podia fazer as invocações que ele fazia, nem reviver aliados. Ele não tinha mais essas habilidades. Ele perdeu totalmente. Claro que com o tempo ele começou a perceber que as criaturas que ele estava enfrentando, os seres que estava enfrentando, do jeito que ele estava, ele ia ser morto. O que fez ele ter que usar a máscara. Ele entrou em acordo com o Nabu, ele colocava a máscara, Nabu assumiu o controle totalmente, o Kent ficava ali como um copiloto vendo tudo que estava acontecendo, e o Nabu permitia que ele tirasse o elmo para poder viver a vida dele. Então havia esse acordo entre Nabu e, no caso, o Kent Nelson. Mas sim, o Senhor Destino é um ser muito poderoso, extremamente poderoso. Como eu falo, é um dos magos ou o mago mais poderoso do universo DC Comics. E além disso, ele ainda podia fazer teleportes entre dimensões. Ele podia se teleportar para outras dimensões, então outros universos. Então o poder do Senhor Destino é extremamente grande. Pode ser que existam personagens magos que não sejam mais poderosos que ele, mas estejam no mesmo patamar. O mago Shazam, o Arion, que é um dos magos de Atlântida, que é muito poderoso. Talvez sejam magos ao mesmo nível dele. Temos o Zatara, que é um mago extremamente poderoso. Não digo que ele seja do mesmo nível do Nabu. Não digo que seja do mesmo nível do Senhor Destino, mas chega muito perto. Temos a Zatara, que é filha do Zatara. A Zatara, que é filha do Zataro.
que é um dos outros magos também poderosos. Então, temos magos que chegam perto do Senhor Destino, mas mais poderoso que ele, não. Destino, realmente, se eu for comparar, talvez seja mais poderoso que os outros magos que eu falei, que estão no mesmo nível dele, por causa do que o Senhor Destino tem uma entidade cósmica, que é um Lorde da Ordem, que é o Nabu, entendeu? Então, tem uma diferença. O Shazam e a Arion são humanos. O Senhor Destino tem um corpo humano, mas é uma entidade cósmica que controla ele, entendeu? Tem uma entidade cósmica que controla ele. E assim, Nabu também não é um ser bom, mas não é mau. Ele é muito mais cinzento. Ele trabalha para o equilíbrio, para alcançar o equilíbrio. Claro que muitas coisas que ele faz está de acordo com que seria algo bom, seria algo tá, ligado à bondade. Mas é um personagem assim de certa forma até um pouco duvidoso, porque pegar uma criança e transformar ele num adulto para que ele sirva de receptáculo dele também não é muito legal, entendeu? Não é muito legal. Mas sim, o Senhor Destino é um dos magos, ou na realidade, o mago mais poderoso da DC Comics. E eu gosto muito do Destino, a ideia do Destino é muito interessante. Mas esses são os poderes basicamente deles, são poderes gigantescos que ele tem acesso, entendeu? Que ele tem acesso e é um dos personagens mais poderosos do universo DC Comics. Entendeu, gente? Então, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje nós falamos dos poderes do Senhor Destino. Eu falei um pouco do personagem, não tem como não falar do personagem. E falei do que ele é capaz e quais são as habilidades. Entendeu, gente? Então, galera, hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Lembrando que amanhã nós vamos ter nossa gameplay, que tá muito legal. Entendeu, gente? Então, galera, vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!